Salve, salve, torcedor São Paulino, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aí, sabe, na expectativa, porque amanhã o São Paulo enfrenta o Flamengo, só isso. E eu quero falar um pouco sobre São Paulo e trazer algumas notícias aí para vocês, ver o que vocês acham sobre isso. E antes eu queria te pedir para você curtir, compartilhar, inscrever-se aqui no canal, dá essa moral aí pra gente, ajuda a gente a aumentar a nossa comunidade aqui. Quando você engaja com o canal, comenta, você de fato diz pro YouTube que o nosso conteúdo é relevante. Quando você não faz isso, o YouTube entende que o nosso conteúdo ele não é relevante e não entrega o nosso conteúdo para mais pessoas. E o nosso canal ele fica preso ali naquela bolha e não cresce. Então dá essa força aí pra gente, se inscreve, dá essa moral aí pra gente, porque vai ser muito relevante a sua inscrição, seu like, sua curtida e tal, beleza? O São Paulo pega, como eu falei, o Flamengo amanhã pelo Campeonato Brasileiro, 21ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo precisa muito pontuar. A gente tá a 3 pontos da zona de rebaixamento, e a minha esperança, né, você, quando tem seus confrontos, você chega, não, pô, tomara que os caras venham com o time reserva e tal, só que a gente esquece que o time reserva do Flamengo é absurdo. O Flamengo parece que definiu a escalação já, e o time que vai pegar o São Paulo reserva, né, entre aspas, na frente tem Cebolinha, Marinho, no meio tem Vidal, então, né? E o Rogério parece que acenou que também vai com o time reserva. E aí o meu medo é esse, né? Porque o reserva do São Paulo tem um monte de menino da base, um monte de né? A gente viu o reserva contra o Atlético Paranaense. Imagina contra o time do Flamengo. E a gente precisa de ponto, precisa ganhar, a gente precisa pontuar no Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é muito traiçoeiro. No meio da semana a gente tem o Ceará, né? O segundo jogo aí da Sul-Americana lá no estádio dos caras, então um confronto difícil. Aí depois tem o América Mineiro, então a gente precisa pontuar, a gente precisa. Eu sinceramente, se fosse o Rogério, não iria com... Cara, a gente vai jogar sábado, depois vai jogar quarta-feira. Pô, imagina que você vai trabalhar, você fala pro seu chefe, tô cansado, agora eu só volto. Você vai na segunda, eu só volto segunda que vem. Ou então trabalhar de segunda a sexta tá sendo cansativo. Os caras ganham muita grana, o que menos ganha ali deve ganhar o quê? Uns 70, 80 mil reais por mês. Tem gente que não ganha isso no ano. Então, eu acho muito complicado. Eu entendo o cansaço, mas eu acho que esse é o momento onde a gente precisa de mais. O Nahuel Bustos foi anunciado hoje. Tomara que o São Paulo corre com regularização para anunciar ele já e ir pro BID. Anunciou, na verdade, né? Mas para ir pro BID já e poder. E se ele pudesse, eu já levava ele amanhã pro confronto contra o Flamengo. Pô, põe Galopo, porque provavelmente o time que vai jogar contra o Ceará no meio de semana vai ter Nestor, vai ter Igor Gomes no meio campo, não vai ter Galopo mesmo e tal, então já põe os caras. O Patrick parece que voltou, então assim, põe os caras nesse jogo e usa o Patrick no meio de semana. O Patrick é muito, infelizmente se machucou, mas tava muito melhor do que esses moleque aí, né? O Alisson parece que voltou, então eu se eu fosse o Rogério não iria, até porque uma das metas aí que o São Paulo colocou, né, pro Campeonato Brasileiro era o G4, e tá cada vez mais longe, né, tem 10ª posição, cada vez mais distante ali. Título você esquece, né? Título ninguém tira do Palmeiras, eu acho, e principalmente se fosse para tirar não seria o São Paulo. Mas eu acho bem complicado esse largar o Campeonato Brasileiro, porque é um campeonato ingrato. Daqui a pouco você tá ali na zona de rebaixamento e pra sair a gente viu o drama que foi no ano passado. E, né, como eu disse, o Bustos foi anunciado hoje. As notícias dizem que o Ferrarese, né, o zagueiro venezuelano aí de 23 anos, se não me engano, ele tá negociando, né? Ambos viriam aí, né? Jogadores do Grupo City, ambos viriam por empréstimo com opção de compra, né? Empréstimo de 1 ano e meio, mais ou menos, 1 ano e meio com opção de compra. E parece que ele tá bem encaminhado aí para fechar com o São Paulo e finalmente o Ceni trazer esse zagueiro. E aí, o grande problema que eu vi hoje é que parece que o Porto, o Benfica e o Fulham estão aí atrás do Luizão. O Luizão que tem um contrato dele se encerrando aí no final do ano, começo do ano que vem, ele já tá podendo assinar um pré-contrato. Para mim, o Luizão é um dos grandes nomes aí pro São Paulo preparar para os próximos anos, né? Um zagueiro alto, rápido, sai bem com a bola, canhoto. E aí, para mim, né, dá pra sentar Léo Pelé, porque o Léo, sinceramente, não dá. É gente boa, é esforçado, mas é horroroso, não sabe jogar bola, horrível, um jogador bizonho. E o São Paulo pode perder, né? Como tantos que já saíram aí,
como o Vitinho e tantos outros aí, que o São Paulo perdeu de graça, né? E aí é engraçado que quando você fala de Cotia, você não pode criticar, você não pode, né? As joias, você tem que exaltar sempre. Não existe pra mim essa separação que todo mundo quer pôr. Todos são jogadores do São Paulo, né? São ativos aí que o clube investe, o clube coloca ali muito dinheiro para que tenham condições, que estudem e tal. Todo mundo elogia e sempre elogiou a base do São Paulo porque eles formam aí pessoas, né? E aí o cara simplesmente resolve, né? Enfim, vou dar as costas pro clube, não vou renovar e vou sair fora. Eu acho isso uma ingratidão absurda, né? A gente viu isso com o Marquinhos, o Vitinho, teve tantos outros aí ao longo do tempo. Infelizmente, pode ser que isso aconteça com o Luizão. Ele disse que a prioridade dele é renovar com o São Paulo e jogar no São Paulo. O Ceni baixou uma ordem que jogador só joga se for renovar, então parece que o Luizão já tinha um acordo meio que verbal ali. Mas a gente sabe como que a diretoria do São Paulo é, né? Também nessa mesma toada de renovação aí, a notícia foi que o Igor Gomes ele pediu um salário igual do Caleri para renovar. As fontes são o Jorge Nicola, né? Todo mundo critica muito e, assim, sinceramente, eu acho muito estranho. Tá muito mal contada essa história. Mas se for, né? Aí fica nítido, né? Que, sabe, esse trabalho que as pessoas têm aí de idolatrar jogadorzinho, base. O que o Igor Gomes fez pelo São Paulo para ele ter um alto salário? Qual foi o último gol do Igor Gomes? Quando que o Igor Gomes decidiu um campeonato? Livrou a gente de uma situação ruim, decidiu um jogo. É um jogador fraco, igual ele deve ter um monte aí, igual ele tem um monte melhor aí, e quer o quê? Aí parece que tá fazendo um jogo duro para renovar, né? Vamos ver qual vai ser o desenrolar dessa história. Eu, sinceramente, por mim, venderia. Para mim é um jogador comunzaço. E já que trouxe Galopo, já que trouxe todos esses caras, pô, põe para jogar. Põe para jogar, é simples, põe os caras para jogar. Não tem que ficar, sabe? É complicado. Parece que o Rogério, ele deu uma entrevista falando que ele não sabia da contratação do Bustos, né? E parece que o André Anderson também foi indicação dele, mas chegou e ele não gostou muito da parte defensiva, do momento defensivo dele. E, misteriosamente, o André Anderson tá aí há 2-3 meses afastado com dores musculares, não joga. Então, eu tenho muito medo, porque se o Bustos não é uma indicação do Rogério, provavelmente ele vai ser banco. Imagina, você vir para São Paulo para ser banco de Nestor, Igor Gomes, é muito difícil, né? É bem complicado, né? E para a gente encerrar aí esse vídeo com alguns pontos e informações aí sobre o São Paulo, amanhã o São Paulo pega o Flamengo no Morumbi, como eu já falei, e mais uma vez a torcida do São Paulo dando um show absurdo. Eu sinceramente queria estar muito lá, mas infelizmente estou passando por uns momentos difíceis na minha família de problemas de saúde e tal. Não vou conseguir ir mais uma vez no jogo, mas a prévia que foi aí solta pelo São Paulo é de mais ou menos 40 mil ingressos, né? Então, a torcida do São Paulo é maravilhosa, é incrível, né? Tá levando esse time de anta nas costas, né? Espero mesmo que o São Paulo vença o jogo de amanhã e a gente possa sair desse buraco que a gente tá no Campeonato Brasileiro, né? E que avance nas Copas aí, se possível for, ganhe um título. A gente tá precisando. Deixa aqui nos comentários sua opinião, São Paulo. Não esquece de curtir, compartilhar e inscrever-se. É muito importante você fazer isso, que ajuda o nosso canal a crescer e crescer cada vez mais. Tamo junto, vai São Paulo, até o próximo vídeo e valeu!